Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem? Hoje eu vou entrar um pouco no campo filosófico e teológico ao falar das 7 artes liberais. Do que compreendiam essas 7 artes liberais? Ela se remete desde a Idade Antiga, durante o período dos filósofos gregos. A gente tem alguns ícones ali, né? Que vão ser levados esse conhecimento até a idade antiga da igreja, a idade medieval, e repercute até os dias atuais, né, durante a idade moderna e a idade contemporânea. Temos como grandes exemplos aí da filosofia clássica, né, Platão e Aristóteles. Então, quando a gente fala em 7 artes liberais, desde aquela época, nós tínhamos 7 artes, ou 7 doutrinas, ou 7 disciplinas que eram divididos em 2 grandes arcabouços. Eram o trivium, que compreendia a gramática, a retórica e a dialética, ou lógica, né? Tem algumas literaturas que tratam a dialética como a lógica, de forma similar e simultâneas. E nós tínhamos o quadrivium, que era compreendido pela aritmética, a geometria, a astronomia e a música. Então os filósofos antigos, eles eram muito aderidos à questão do quadrivium. Eles procuravam no conhecimento abstrato ter um conhecimento sobre a coisa transcendental. Entretanto, naquela época, já tinha uma linha, uma vertente distinta do quadrivium, que eram os sofistas. Eles vão se basear no trivium. Então eles tinham ali na gramática, na retórica e na dialética o poder da argumentação. Mesmo quando a verdade não estava intrinsecamente inserida em todo o processo argumentativo. Então eles tinham nessas questões do trivium a tentativa, né, como uma boa oratória, sempre a tentativa de vencer pela argumentação. Esse período da filosofia antiga, ela passa depois para a idade antiga da igreja, né, que compreende ali desde o primeiro século depois de Cristo até o século V, com a queda do Império Romano do Ocidente. Então, esse processo passa por uma transformação. Por quê? Aquele período da patrística, eles vão tentar professar a fé em cima da coisa abstrata, da coisa transcendental. Então a gente já tem ali naquele período da patrística ali muitos estudos relacionados ao platonismo grego. Então naquela busca do transcendental, eles vão ter muitas respostas teológicas. E a gente tem o maior exemplo aqui, Santo Agostinho. Ele é o maior filósofo da Idade Antiga, durante a Igreja Antiga, né? A Igreja Primitiva, no qual ele, no livro Confissões, esse livro aqui, ó, ele vai trazer de forma bem contextualizada como que ele, treinado no trivium, treinado para ser um excelente retórico, através de uma boa oratória, ter um poder de convencimento sobre a crença ao qual ele estava aderido à época, que era o maniqueísmo. O maniqueísmo é uma heresia, já daquela época, que tratava ali um Deus bom, que criou a espiritualidade, e um Deus mau, que criou a matéria, e que a matéria era ruim. Enfim, é uma questão que a gente pode até depois gravar aí e explicar o que seria essa heresia maniqueísta. Mas Santo Agostinho, né, ele teve que usar do trivium para ter um alto poder argumentativo e um alto poder de convencimento. Então eu vou ler um trecho aqui, que é o livro quinto dele, das Confissões de Santo Agostinho, no seu artigo 7º, que trata sobre a desilusão. Por isso, quando reconhecia sua ignorância naquelas artes, ele chama essas artes de artes liberais, relacionadas principalmente ao trivium, em que eu julgava muito avantajado. Comecei a desesperar de que me pudesse esclarecer e resolver as dificuldades que me preocupavam. É verdade que podia ignorar tais coisas e possuir a verdadeira piedade, contanto que não fosse maniqueu, porque seus livros estão cheios de fábulas intermináveis acerca dos céus, dos astros, do sol, da lua,
as quais eu já não esperava que mais pudesse explicar tão sutilmente como eu desejava. Então Santo Agostinho, ele tem aqui a questão da matéria, né, por ser maniqueísta, a matéria é uma coisa ruim. Só que quando se tem o conhecimento abstrato, aí a gente remete às questões do quadrívio, a gente vai ver que a matéria é boa, né? Em que são coisas, são criações de Deus, Deus uno e trino. Então não tem esse negócio de Deus maniqueísta bom, que criou a espiritualidade, e o Deus mau, que criou a questão da matéria, que a matéria é ruim. Então isso era muito difícil ser compreendido por alguém que foi doutrinado no trívio, né? E aí a gente tem, né, depois desse período da Idade Antiga, dessa filosofia antiga, né, da era da Igreja Antiga, da Igreja Primitiva, depois nós vamos ter, no período medieval, um grande desenvolvimento, né, nessa questão teológica e filosófica, no qual ela ocorre ali depois da Reforma Carolíngia, século IX, e depois vem a questão da Reforma de Cluny, que foi uma grande reforma dentro da própria Igreja, no qual saía-se daquele período da patrística e era necessário com que os que buscassem essa sabedoria, os que buscassem essa teologia, eles se reclusavam em monastérios. Então a gente vem num período monástico, no qual era basicamente querer, primeiramente, entender a coisa abstrata. E essa coisa abstrata só poderia ser encontrada nos números relacionados ao quadrívio. Então, como que a gente explica como uma lei de Deus que 2 mais 2 não são igual a 4? Isso é uma coisa abstrata, que é uma lei universal, imutável. Nem Deus pode mudar essa lei, né? Contrariamente ao que diz Guilherme de Ockham lá no século XIII, com a sua teoria nominalista, no qual a gente também vai gravar um vídeo depois sobre essa questão, que é muito interessante. Mas Deus não pode mudar essa lei. Você pode até falar que 2 mais 2 é igual a um poste, é igual a um concreto, é igual a um pedaço de plástico, é igual a uma televisão, mas você nunca vai poder contradizer que isso mais isso é igual a isso. Então, a questão do conhecimento abstrato dentro do quadrívio é extremamente importante para o desenvolvimento de toda a escola monástica e que depois vai se transformar, né, numa escola um período de escolástica, né, no qual todo esse conhecimento abstrato adquirido ele vai ser aplicado, né, na teologia e na filosofia com esse conhecimento do transcendental. Então esse conhecimento, né, que nasce, esse período escolástico que vai nascer com as ordens mendicantes, que são principalmente os franciscanos e os dominicanos, lá na Idade Medieval, do século XII, XIII, ali a gente vai ter um real entendimento de que a busca do conhecimento abstrato só vai poder vir através das questões relacionadas ao quadrívio. Logicamente que nesse período ali a gente já tinha o nascimento das universidades na Europa, que elas vão estar bastante contaminadas com essa questão da retórica, dialética, da gramática relacionada ao trivium, porque ali vão começar a vir já algumas formações sofistas. Então a gente tem ali o direito nascendo na Europa, algumas formações acadêmicas que já vão estar bem consolidadas nessas questões do trivium. E aí a gente consegue provar, né, através de um dogma de fé, de estudo da fé e razão, que os filósofos antigos, percebendo já naquela transcendentalidade, já conseguiam perceber que somente através das artes liberais relacionadas ao quadrivium é que eles poderiam ter um conhecimento, né, mais universal das coisas. E deixando de lado um pouco essa questão sofista de entender as coisas com um poder de argumentação, mesmo que a verdade não tivesse intrínseca, né, em todo esse processo de argumentação.